certamente, ao ver essa imagem, cada um de vocês foram levados a alguma situação específica ou não, tá? Então, visualizem, prestem mais atenção a essa imagem, vejam os detalhes que ela transmite para vocês, para a gente continuar e passar para o segundo slide. Mas eu quero também que vocês prestem atenção ao meu site, porque toda a minha apresentação foi baseada nesse site. Vocês podem depois acessá-lo, porque nesse site tem tudo o que eu vou trabalhar aqui, tá? Tem artigos, tem sugestões de leituras. No final, eu vou deixar também as referências que eu utilizei e outras sugestões para que amplie aquilo que eu vou falar aqui, tá bom? Então, agora pode passar para a segunda tela, por favor, Claudiana. Ok. Então, eu começo com um texto de Leonardo Boff, é uma figura que eu creio que muita gente conhece. Ele tem estado na mídia nos últimos anos, acho que nas últimas décadas, é uma figura pública muito importante, uma pessoa que tem um conhecimento de mundo muito grande, e eu começo justamente a minha fala, um segundo momento da minha fala, com uma citação dele, né, quando ele diz que cada um lê com os olhos que tem, interpreta a partir de onde os pés pisam. É mais ou menos o que eu estou fazendo com vocês ao iniciar com uma imagem. Cada um de vocês, ao ler essa imagem, vai ler com os olhos que vocês têm, com as experiências, com as vivências que vocês têm, porque um texto é construído a partir de informações técnicas, vamos dizer assim, teóricas, mas principalmente com os olhos que nós temos e com a interpretação de mundo que a gente tem. Então, inicio justamente com Leonardo Boff, porque isso nos faz refletir sobre qual é a função daquele que lê e que escreve. No momento em que a gente está lendo, a gente está reescrevendo algo, porque a gente está trazendo para essa leitura tudo aquilo que os nossos olhos já viram, já contemplaram, já enxergaram, e aquilo que é interpretado a partir da nossa vivência dessas situações que nos chegam através dos nossos olhos. Então, num contexto geral, todo o texto, toda fala, toda situação se organiza a partir de um plano, que é o primeiro momento, isso acontece mentalmente em fração de segundos. Então, qual é o contexto geral? Eu recebi um convite. Ao receber esse convite, eu perguntei quais eram as diretrizes, o que é que eu precisava fazer, isso faz parte do plano geral, do contexto geral da produção de um texto, no caso, esse texto que eu estou apresentando agora para vocês, de forma oral e também escrita, ele teve um contexto geral, que é justamente a partir do convite feito por Liz. Então, nas diretrizes, ela vai me dizer basicamente o que é que ela quer, que é exatamente o que a gente precisa para produzir um texto. Seria um primeiro plano geral, e aí eu vou partir, depois de ouvir o que Liz tinha para me dizer, e as diretrizes, eu vou para um plano de ação e planejo. O que é que eu vou falar, como eu vou falar, para quem eu vou falar, eu estabeleço o meu público-alvo a partir das informações que me são trazidas, e nesse plano de ação eu vou fazer escolhas, o que é que eu vou falar, o que é que não vai ser tão legal assim, e eu começo a produzir conhecimentos, eu começo a pensar sobre isso, e vou fazendo as escolhas. Ora, eu escolho muitas coisas ao mesmo tempo, que não é possível, então, dentro dessas escolhas, eu vou fazer uma revisão delas. Então, essas revisões, elas são muito importantes num plano de texto. Quando o texto é oral, infelizmente, a gente não tem esse tempo, por isso a gente tem que pensar muito bem antes do que a gente fala. Então, quando a gente produz um texto escrito, que é o caso aqui que a gente está discutindo, no caso do texto escrito, a gente tem mais possibilidades, e é sobre isso justamente que eu vou falar, e durante todo esse curso que vocês vão fazer, vocês vão receber diretrizes justamente para o desenvolvimento desse plano de ação. Num contexto específico, eu vou ver que conteúdo eu vou utilizar, que teorias,
como eu já estou há muitos anos na área de educação, eu vou trabalhar pouco com teorias, eu vou trabalhar mais com as minhas experiências e com as minhas vivências. No caso dos alunos que vão produzir um texto argumentativo para o Enem, eles vão trabalhar mais com teorias, daí isso é tão importante lidar com as situações que a gente está recebendo. Ok, bem, então, a partir desse conteúdo, que é exatamente o que a gente deve saber quando a gente escolhe algo, anteriormente a isso, a gente precisa saber que conteúdo a gente vai trabalhar. Por isso, é tão importante se trabalhar com vários temas, é necessário que se escreva sobre muitos temas, justamente para ir adquirindo a ampliação de conteúdos, e não ter outra forma melhor de se fazer isso do que lendo. A leitura é um dos primeiros pilares para que se produza bons textos. Para que a gente possa escrever com competência, é preciso ler também com competência. Então, depois do contexto específico, que é o conteúdo, eu coloquei em execução isso, né? E elaborei o conteúdo que eu vou passar hoje para vocês. Depois a gente faz uma revisão de todo o processo, desde o convite, o que é que eu vou falar. E quem é professor sabe que a gente passa 24 horas do dia pensando no que a gente vai fazer, então a gente vai eliminando, e é isso também que o aluno precisa fazer, daí isso é tão importante, a leitura e o rabisco daquilo que ele está lendo, justamente para poder ter condições de falar com maestria, com desenvoltura sobre aquilo que ele está lendo. Aí eu elaborei esse plano que vocês estão vendo agora, nesse segundo slide. Esse é o meu plano de fala, para que vocês possam ter um norte de tudo que vai acontecer durante a minha apresentação. A gente faz antecipação dos resultados. O que é que eu espero com isso? A gente tem um público-alvo, então, desse público-alvo, espera-se que esse público-alvo reaja de uma determinada maneira, né? Isso é totalmente normal, porque a gente antecipa aquilo que a gente espera em termos de linguística textual, a gente chamaria isso de intenção, qual é a minha intenção e qual é a aceitação, né? Depois a gente vai para um segundo momento, eu fiz uma escolha de tecer o meu texto todo baseado na questão das teorias, apenas em termos de falas, né? Inclusive, eu quero sugerir para quem gosta de utilizar citações, no meu site, todas as citações que eu estou usando aqui são citações que eu pego numa das partes do meu site, que é a parte de linguagem, então, para quem gosta de iniciar um texto com epígrafes, lá tem bastante epígrafes. Então, quando eu vou chegar para a questão mesmo específica, que eu chamei de tecendo a rede contextual discursiva, eu pego uma citação minha. Educar é reconhecer o lugar do outro em nossa necessidade de aprendizagem. Eu só aprendo quando eu ouço, eu só aprendo quando eu partilho, eu só aprendo quando eu compartilho, eu só aprendo quando eu reflito. Então, se o professor não der ao aluno a oportunidade de discutir aquilo que ele está ouvindo, às vezes a gente está dando uma aula e, pelo menos para mim, era muito complicado quando os meus alunos não perguntavam, quando eles não interagiam, porque ficava um monólogo muito complicado. É preciso que a gente saiba como é que o outro está aceitando o que a gente está falando. Então, é muito importante que a gente tenha um feedback. Então, por isso que quando a gente educa, a gente precisa reconhecer que o outro também tem vivências, que o outro também tem experiências, que o outro também tem o que dizer. E nessa relação dialógica e dialética também da educação, da relação professor-aluno, é preciso que a gente saiba que há sujeitos pensantes, que há interactantes que têm um outro nível de leitura diferente do nosso, pelo momento sócio-histórico que cada um vive. Então, esse reconhecer o lugar do outro é o que faz com que a aprendizagem seja significativa. Então, quando
eu fui preparar o texto para vocês, eu gosto muito de imagem, como Liz me apresentou meu currículo, ela disse que eu sou, um dos meus trabalhos é justamente com texto imagético, porque o texto imagético, ele traz muitas informações, e sabendo disso, os livros didáticos da década de 70 para cá, eles começaram a trabalhar com tirinhas, com textos curtos. Antes, eles tinham apenas a função de ilustrar o texto verbal. Felizmente, depois de um tempo, isso passou ela foi ganhando um espaço maior nos textos didáticos, deixou de ser apenas algo ilustrativo e passou a fazer parte hoje. Felizmente, nós temos, em algumas situações de Enem, de vestibular, textos imagéticos como o texto-fonte para a apresentação do tema e para balizar o aluno, para orientar esse aluno a fazer a sua escrita. Então, tem um ex-aluno meu, que hoje é um colega, ele ensina na Universidade de Aracaju, que ele pesquisou justamente como aconteceu a inserção da imagem no livro didático. Eu posso deixar depois também essa tese dele está online, uma tese maravilhosa, em que ele analisa a inserção justamente da imagem no livro didático e como ela pode ajudar o aluno, especialmente em concursos como o Enem. Na época que ele fez a tese, ainda não existia Enem, era o vestibular, e depois ele escreveu alguns artigos justamente para ajudar o professor a entender o histórico de como o texto imagético começa a fazer parte, como ele é importante para a leitura, porque uma imagem, tem um dito popular, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, ela fala muito mais do que 1000 palavras, né? Então, eu escolhi justamente o texto imagético para iniciar, justamente porque ao longo da minha fala e no final, a gente vai ter uma ideia de por que ela é o norte da minha fala. Essa era a minha intencionalidade, eu espero, justamente como eu já disse, que no final da minha fala, essa intencionalidade tenha uma boa aceitabilidade, porque na minha intenção, ela faria uma conexão entre tudo que eu vou dizer e um fecho daquilo que eu pretendo passar para vocês ao longo dessa fala. Então, após escolher o texto imagético, eu vejo o papel da leitura escrita, que é basicamente o que a gente tem que tratar hoje, ao longo de todo o curso. Eu não posso falar de escrita sem falar de leitura. Então, para eu escrever, eu preciso ler. A leitura antecede a escrita. Mas, ao mesmo tempo que eu leio, eu estou escrevendo, porque eu estou trazendo para essa leitura todas as minhas impressões de viagem, todo o meu conhecimento de mundo, toda a minha relação com o outro, todas as vivências, todas as experiências, todos os exemplos, todas as crenças que eu adquiri ao longo da minha vida. Então, a leitura, na verdade, é uma leitura escrita, porque eu estou interagindo o tempo todo com o escritor, eu sou um escritor, eu sou um co-participante dessa escrita, porque, de alguma forma, eu tenho informações, eu tenho matéria para adiantar, para interagir, na verdade, com esse escritor. Então, no caso da redação escolar, no caso do texto com um fim específico, a gente precisa ir para um segundo fator de textualidade, que é a situacionalidade, que é basicamente aquilo que eu falei no início, quando eu disse que Liz me convidou, desse convite ela vai me dar diretrizes, e eu preciso me situar o meu leitor, me situar com as informações que eu tenho, qual é o tempo verbal que eu vou utilizar também, ou seja, uma série de coisas que não daria agora, porque, na verdade, a gente não está trabalhando basicamente com fatores de textualidade, mas é importante que a gente conheça a textura que vai formar o tecido conjunto e complexo do texto, né? Depois a gente precisa justamente de informações mais precisas, de informações mais básicas sobre
o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, para quem eu vou fazer, por que eu vou fazer e para que eu vou fazer. Então, toda vez que eu vou produzir algum texto escrito, eu preciso responder a essas questões. Eu não posso simplesmente escrever apenas baseado na minha experiência. Eu preciso saber, e aí é o papel muito importante do professor, que eu, inclusive, nem gosto muito de chamar de professor, eu chamo de orientador. O orientador, porque nós concebemos algumas informações um pouco diferente do nosso aluno. Então, nós temos informações que o aluno pode não ter, e daí a nossa função é de informar, porque nós somos os orientadores da atividade que será desenvolvida. E claro que a leitura é feita também, além de nos situar, de nos informar, para trazer intertextos, porque todo texto, como dizia a criadora do termo intertextualidade, que é a Júlia Kristeva, todo texto é um intertexto, porque todo texto contém outros textos, ou seja, nada se cria. Nós estamos sempre trazendo para as nossas produções, seja ela oral ou escrita, coisas que já foram ditas, que já foram refletidas, e elas fazem parte justamente da nossa escolha. Quando eu leio alguma coisa, eu digo eu gosto, eu não gosto, eu tenho uma opinião a respeito. Então, é preciso que a leitura me leve a trazer outros textos para compor o meu texto. E depois eu vou ver se o que eu tenho é coeso com aquilo que eu tenho, uma coesão textual, ou se é coeso com a situação que foi solicitada. Então, a coesão ela vai muito mais do que o que a gente aprende na escola, que é a coesão textual. A coesão ultrapassa a questão textual, né? Ela também, ela entra também na questão de situacionalidade, e a gente vai falar também da coerência. Coerência e coesão estão interligadas, e também a coerência, ela ultrapassa a questão apenas de marcas textuais que apontam dentro do próprio texto. A coesão e a coerência está justamente na relação que a gente faz entre o que a gente está produzindo, o que foi sugerido e o que é, na verdade, que o meu interlocutor vai compreender, daí a necessidade de as escolhas serem muito bem feitas, e para isso acontecer é preciso que a leitura permeie todo o tempo em que a gente vai produzir. Quando eu falo de leitura aqui, eu falo da importância da leitura diária. Se você não lê, pelo menos, um artigo durante o dia, você não vai terminar esse dia como deveria ser, porque a gente precisa trazer muitas informações para que esse filtro de informações nos permita produzir discursos orais, discursos escritos mais eficientes, mais coesos, mais coerentes com aquilo que a gente espera que o nosso interlocutor receba. Então, depois a gente vai ter as teorias, né? Como eu disse, eu não vou trabalhar muito com teorias, a minha escolha para esse momento, as teorias elas vão estar diluídas, vamos dizer assim, um pouco da experiência que eu tenho, né? Já que eu trabalho com texto há muitos anos. Vou dar algumas propostas e a gente está refletindo durante todo o tempo aqui, né, desde o início da minha fala, sobre o papel da escrita. Pode passar, Claudiana, por favor, para o terceiro slide. Ô, Liz, quem está passando é Claudiana ou Liz? Claudinha. Ok, Cal. Quando passar, você avisa. Já passou. Ótimo. Então, o título que eu dei para esse slide, quando eu entro na questão mais teórica da minha fala, é o título de um dos meus artigos que está na referência, e ele foi ampliado para um livro, inclusive eu doei uns livros, está na UFS, está fechado agora para a escola, para os alunos. Eu vou doar alguns mais, porque eu mandei pedir mais. Ler para compreender, escrever para interagir, que é justamente o que eu defendo. Se você não lê, você dificilmente vai compreender o que é pedido, o que é
solicitado. Então, é preciso que a gente leia. E eu falo de leitura, leitura de mundo mesmo, ler, refletir, ouvir. Nós somos muito de falar e pouco de ouvir. No momento em que eu ouço bastante, no momento em que eu leio bastante, e leitura no sentido, como Paulo Freire dizia, leitura de mundo, né? Eu vou compreender melhor as situações, eu vou me comportar melhor no mundo, porque o texto, ele ultrapassa a questão escolar, por isso eu tirei lá o nome redação. O mundo é um texto, cada um de nós é um texto, a nossa vivência, o texto, na verdade, a literatura, ela transmuta aquilo que a gente tem de vivência. Então, quando eu leio bem o mundo, quando eu sou um bom ouvinte, quando eu sou uma pessoa que reflito sobre o que eu ouço, sem julgamentos, eu vou certamente escrever uma história melhor, um artigo melhor, uma redação melhor, e vou interagir de forma mais eficiente com o meu interlocutor, com o meu interactante, como dizia Enguedor Coque, né? Então, como eu fiz a opção, justamente como eu disse para vocês, de, ao invés de trazer teorias, trazer citações, eu começo mais essa etapa, você vê que eu fiz as escolhas, né, de ter um contínuo, né, nos meus slides, com outra epígrafe minha também, porque ler, para mim, funciona como terapia. Muitas pessoas me dizem, você já fez terapia? Eu digo, já, eu li bastante. A literatura, para mim, ela tem esse papel do terapeuta. Quando eu tenho algum problema, a literatura, ela me ajuda a entender o que eu estou vivendo, por isso eu gosto demais de ler. A leitura me mudou realmente a minha realidade, né? Eu venho de uma família em que as pessoas não liam por uma série de razões, uma delas era justamente os meus pais eram analfabetos, então eu não tinha uma cultura de leitura na minha casa. E a leitura foi o que fez com que eu realmente mudasse tudo que eu escutei, tudo que eu li, tudo que eu refleti, fez a pessoa que eu sou hoje. Por isso que eu digo que há escritores que parecem conhecer nossas almas, e ao escreverem, leem-na. Às vezes eu leio alguma coisa de Paulo Freire, ou de Rubem Alves, ou de Guimarães Rosa, ou de Clarice Lispector, ou de Cecília Meirelles, que são os meus favoritos, né? Prosa, poesia, e eles dizem muito do que eu queria dizer, e eu digo, puxa vida, eu sou essa pessoa, em algum momento eles leram minha alma, ou eu li a alma deles ao escrever, porque eles dizem exatamente aquilo que eu gostaria de dizer. Então, quando a gente produz um texto, a gente traz todas essas apreensões que a gente faz das leituras que a gente fez, justamente porque a gente precisa filtrar o que a gente leu e levar para o outro aquilo que eu concebi. Então, eu costumo dizer também que a escrita é um ato mágico, é sobrenatural, porque quando eu escrevo, imaginem como é complexo você trazer para a ponta do dedo ou você trazer para o teu lábio aquilo que a tua mente elaborou. É um processo realmente transcendental, é mágico escrever. E não é só mágico, como é libertador. Eu, por exemplo, quando eu escrevo, se eu tiver com alguma angústia, eu tenho o hábito de colocar no papel. Às vezes eu escrevo chorando aquilo ali, leio algumas vezes, e leio e rumino e penso novamente sobre aquilo que eu li. Se alguma coisa estiver incomodando muito, eu escrevo e reflito, e reflito, reflito. Quando aquilo está resolvido dentro de mim, eu deleto, no caso do computador, ou se eu tiver escrito no papel, eu queimo e aquilo é resolvido para mim. Então, no meu caso, a escrita, além de ser uma coisa mágica, é realmente libertadora. Então, a gente tem um autor chamado Brumana que diz que ler não é matar o tempo, e sim fecundá-lo. Essa é uma geração que, infelizmente, não gosta de ler. Nos anos 80, eu fazia parte da equipe de redação, né, da UFES e de algumas outras
empresas que preparavam o concurso vestibular, e um dos temas de redação da Unicamp foi: essa é uma geração que não lê e disso nem se envergonha. Isso foi na década de 80. Eu acho que se tivesse feito hoje, seria muito mais apropriado, porque as pessoas hoje têm uma dificuldade muito grande de ler. Mas o problema não é que elas não gostem de ler, é que elas não foram ensinadas a ler. Os pais não leem, eles não têm uma cultura de leitura em casa, como eu não tinha, e a escola não ensina a ler. Quando acontece a leitura no primário, nas séries iniciais, ela é feita mais para ver a entonação da voz do que propriamente para que haja uma discussão sobre o que se está lendo. E, normalmente, quem está lendo, ele não presta muita atenção para o que ele está lendo, porque, na verdade, ele está decodificando símbolos. Então, no momento em que eu vou ler realmente, essa leitura precisa acontecer inúmeras vezes. Na primeira vez, eu decodifico determinadas coisas, essa decodificação ela vai se ampliando um pouco, e só depois de um tempo é que eu realmente apreendo o que seria necessário aprender daquilo que foi escrito. E se a gente pensar também que, além de ser mágica, além de ser libertadora, a escrita faz a história. Eu só sei o que aconteceu no meu passado porque alguém escreveu o que aconteceu no passado. Então, nós escritores, nós professores, nós estudantes, nós temos uma missão, na verdade, muito grande, que é de passar adiante o conhecimento que a gente tem. Mas aí o aluno pode dizer: mas o que é que eu tenho? Só o meu professor vai ler? Ele pode começar fazendo para o professor ler, para dar uma nota, mas é a partir daí que ele vai começar a fazer um pouco o que eu fiz a minha vida inteira, né? Os meus pais não liam, eu escrevia, eu tinha calhamaços de folha de papel que eu ia escrevendo, e agora, depois de muito tempo, eu me aposentei, estou pretendendo pegar esse calhamaço de coisas que eu escrevi na minha adolescência, na época que eu mais escrevi era na adolescência, e pretendo divulgar isso, coisas que quando eu leio hoje, digo: meu Deus, eu escrevi isso há tantos anos atrás. Havia um momento muito interessante que os pais, as mães principalmente, sugeriam que os alunos, que as filhas principalmente, escrevessem diários. É uma coisa que se perdeu muito. Hoje, infelizmente, as pessoas fazem diário online, para todo mundo ler, para todo mundo ver. As pessoas escrevem nas redes sociais os diários que deveriam ser coisas íntimas, para refletir, para ter um companheiro, enfim. Então, quando a gente lê, de forma nenhuma a gente está lendo para matar o tempo, a gente está lendo o tempo para fecundar esse tempo, porque quando eu fecundo o meu tempo com experiências, com vivências, com registros escritos do que eu pretendo dizer para alguém, ou do que eu pretendo dizer para mim mesmo, eu estou fecundando esse tempo, o meu tempo é muito melhor gasto. E Goethe diz que as pessoas não sabem o que custa em tempo e esforços aprender a ler. Ele necessitou 80 anos e não está certo de ter conseguido plenamente. Então, a gente nunca vai deixar de aprender. A cada aula que eu dava, eu aprendia, 80% da minha aula eu aprendia com o que os meus alunos diziam. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo que a gente falou muito, que a gente deveria ter calado mais, que a gente deveria ter ouvido mais, justamente porque o esforço que a gente faz para aprender a ler, ele jamais vai ser um esforço, jamais vai ser uma perda de tempo, porque no momento em que eu estou fazendo isso, eu estou sendo melhor para mim, melhor para o outro, melhor para aqueles que vão interagir comigo. E a gente tem Jorge Luiz Borges, que diz que nós mudamos incessantemente, mas se pode afirmar também que cada releitura de um livro e cada lembrança dessa releitura renova o texto. Quando eu estava no ensino, na época era ensino fundamental, médio, agora é ano, né? Quando eu estava no ensino fundamental 2, na 7ª série, o professor sugeriu que eu lesse Ana Terra,
Nossa, quando eu vi, eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou ler isso tudo? Né? Eu não tinha o hábito, eu lia coisas pequenas, né? Textos curtos, e aí eu achei aquilo um absurdo. E eu li coisas na minha adolescência que hoje uma releitura, mais ou menos o que eu disse anteriormente, vai trazer informações muito diferentes, porque eu tenho hoje uma maturidade diferente. Se eu li alguma coisa ontem e eu leio hoje, de ontem para hoje já aconteceram muitas coisas que faz com que amplie o meu repertório e essa leitura ela vai se tornar muito mais madura. Então, eu concordo plenamente com Borges quando ele fala dessa necessidade da releitura. Então, uma única leitura jamais vai trazer toda a informação que a gente precisa. Por isso, cada texto que a gente produz é preciso ser lido, relido inúmeras vezes para que seja feitas as adequações necessárias para que a gente use dos fatores de intertextualidade que eu falei anteriormente, e principalmente busque a coerência e a coesão com aquilo que é sugerido. Sim. Bem, então, depois a gente eu fecho esse momento da reflexão sobre a importância da leitura com uma das minhas concepções, né, depois de todas as leituras que fiz ao longo da minha vida, que certamente ainda vai mudar muito, ler é um ato de inserção, justamente como eu falei lá da intertextualidade, né, eu falei da situacionalidade, então eu vou inserindo e descartando também. Você vê, eu já não coloquei a palavra descartando, né? Ler é um ato de inserção e de revisão. Eu vou revisando a cada momento o que eu pensei, o que eu escrevi, isso não está bom, isso fica bom. No caso da redação escolar, da redação do Enem, eu vou ver o que é que fica melhor na introdução, o que é que fica melhor no desenvolvimento, o que é que fica melhor na conclusão. Por isso, eu insiro, eu retiro, eu reviso várias vezes para que eu tenha uma produção clara, limpa, aceitável, né? A cada leitura, eu sempre acredito ser capaz de melhorar a minha percepção do conjunto. Por isso é tão importante a gente reler coisas que a gente leu, justamente porque a cada leitura que a gente faz, como eu já falei, a gente vai descobrir coisas novas, porque eu ouvi algo que me fez refletir. Então, no momento em que eu tenho essa capacidade de fazer essa leitura, eu vou ampliando o meu repertório cultural, eu vou ampliando o meu vocabulário, o meu léxico. Então, a leitura é necessária, imprescindível. Ela é alguma coisa assim que nos move, porque sem ler ninguém vive. A gente vive lendo o tempo inteiro, mesmo as pessoas que nunca frequentaram a escola são excelentes leituras de mundo, né? Então, sempre que releio, agrego novas ideias, pois sempre necessita ampliar, refletir, ressignificar. Esse é o papel de leitor interactante. Então, no momento em que eu leio, eu estou me preparando para passar essa leitura para o meu interlocutor, porque à medida que eu leio, eu escrevo, eu reescrevo, e isso vai acontecer. É um ato retroalimentador e muito importante na relação com a escrita. Pode passar, por favor, Cal? Já? Sim. Ok. Então, agora a gente vem para a leitura. Nós falamos da leitura, que a leitura antecede a escrita, agora a gente vem para a leitura escrita e propriamente para a escrita, né? Então, ultimamente, eu falei com Liz, eu estou vivendo um momento em que eu tenho lido bastante textos esotéricos, eu tenho feito meditação, uma coisa que tem me ajudado muito, principalmente nesse momento de pandemia, a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa se autoconhecer, e as minhas leituras, ultimamente, elas têm passado muito pela questão da espiritualidade. E eu me deparei, preparando essa palestra para vocês, eu me deparei com um texto de Mantovani, que é espiritualista, eu creio que ele é espírita, ele tem uma página no Twitter, eu peguei, inclusive,
essa citação da sua página no Twitter. Ele tweetou isso em 2018, é uma pessoa muito ouvida na área da espiritualidade, e ele diz uma coisa, assim, muito interessante, eu quis partilhar com vocês, que é um pouco do que eu disse, e eu partilho com vocês justamente porque eu me espelhei, parece que ele leu algumas coisas que eu tinha pensado em falar para vocês, e quando eu estava preparando, já estava praticamente finalizando, eu me deparei com isso, eu digo, bem, ele está sintetizando aquilo que eu pensei em dizer, né? Então, ele diz que escrever tem sido meu momento de egoísmo, de desabafo, de amor contido, de deleite interno e completo do meu ser. Escrever se tornou muito mais que meu refúgio, escrever se tornou meu remédio. Então, quando você escreve alguma coisa, inclusive se alguém tiver algum conhecimento da questão de espiritualidade, às vezes, quando você está vivendo um momento muito difícil, você está sofrendo porque alguém machucou você, você não está bem com alguém, há algumas técnicas que dizem que você deveria escrever as coisas num papel, o que você gostaria de perdoar do outro, e queimar, porque isso tem um efeito de liberação, né? Então, Mantovani, e eu fiz questão de dizer de onde ele fala, justamente para a gente ver que a cada tema que a gente vai trabalhar, nós vamos ter determinados vocábulos que vão estar presentes justamente para que não haja uma fuga do tema. Então, no contexto em que Mantovani escreve, é um contexto de espiritualidade, e nesse texto ele vai trazer justamente palavras ligadas à questão do eu, à questão do ego, à questão do amor, do desamor, da necessidade de ficar sozinho. E eu estava conversando com um amigo que é psicólogo, e ele estava me dizendo de como está sendo difícil para as pessoas viverem dentro de uma casa nesse momento de pandemia. Está acontecendo muitos divórcios, estão tendo muitos problemas, porque as pessoas têm dificuldade de ouvir o outro, de se compreender um pouco, de se autoavaliar, de se autoanalisar. Então, quando a gente escreve, e eu sempre faço questão de abrir vários leques, justamente porque a escrita não é uma coisa voltada apenas para ter uma nota, para ser aprovado num concurso. A escrita vai muito além disso, ela tem realmente essa função que eu sempre defendo, que é uma função de libertação, né? E Bakhtin nos chama para a questão, volta para a questão da linguagem, para a questão da linguística, para a questão do ensino. Tudo que me diz respeito, a começar pelo meu nome, chega do mundo exterior à minha consciência pela boca dos outros, e eu complementaria pela escrita dos outros, por isso a importância tão grande da leitura. E se tratando do texto oral, né, da oralidade do discurso, isso chega com a sua entonação, sua tonalidade valorativa emocional, desculpa, eu não fiz a entonação, com a sua entonação e sua tonalidade valorativo emocional. Imagina que Mantovani diz uma coisa que é corroborado por Bakhtin, embora os dois estejam em campos totalmente diferentes, justamente porque não há uma separação de especialidades em se tratando do ser no mundo, do homem no mundo. O homem no mundo, nós somos um complexo, e por isso a gente precisa estar compreendendo o lugar do outro. Quando eu escrevo, eu tenho que pensar quem vai receber isso, como vai receber isso, eu vou estar contribuindo, de que maneira eu estou contribuindo para isso. E como eu falei anteriormente, a questão que a gente está vivendo da pandemia, as pessoas estão com os nervos muito aflorados, estão muito agressivas, e isso a gente vê justamente do que Bakhtin diz, né? Como é que o outro vai receber, qual é a entonação que eu estou usando, qual é a tonalidade valorativa emocional que eu estou usando para dizer o que eu preciso dizer, como é que eu estou produzindo o meu discurso para o outro receber. A princípio, eu tomo consciência de mim através dos outros, deles eu recebo as palavras, as formas e a tonalidade para a formação da primeira noção de mim mesmo.
Então, antes, eu acho que qualquer professor pedir qualquer redação sobre qualquer tema, é uma coisa que o Prof. Letras trouxe, eu tenho, assim, muito orgulho de ter trabalhado com o Prof. Letras e ser uma das mentoras do Prof. Letras da UFES, é justamente que a gente revia uma série de conceitos, uma série de formas de ensinar a aprender, e uma delas é o texto autoral, em que a gente faz, hoje é pedido nos concursos, mas felizmente as escolas já estão pedindo, que é o memorial. Então, é importante que a gente peça para o nosso aluno fazer um memorial para ver como é que ele vê a si mesmo. Quem é você? De onde você fala? O que é que você pensa? Quais são as suas ideias? Quais são os teus pontos fortes? Quais são as tuas características que você mesmo admira? Então, é preciso que a gente dê esse espaço para o aluno escrever primeiro sobre si. Quem sou eu? O que é que eu espero? É uma escrita muito autoral e muito memorialista, e isso é realmente muito importante. Por isso eu trago Bakhtin, por isso eu acho importante a gente pensar um pouquinho na formação desse ser no mundo, desse estudante que prestará o Enem, mas ele não está sendo preparado apenas para prestar o Enem, ele está sendo preparado para ser cidadão no mundo, e o melhor cidadão que ele puder ser. Por isso, eu concluo esse momento específico dizendo que a leitura escrita deve ser ensinada. A gente não ensina a ler e escrever, por isso nós temos tantos problemas. Eu fiz doutorado no Canadá, onde há aulas específicas de leitura e de escrita. A gente precisa aprender a escrever. E por isso eu chamo o professor de orientador, porque nós orientamos os alunos a partir dos conhecimentos que ele tem, e como essa leitura deve ser feita, e como essa escrita deve ser feita. Por isso a gente tem todas as informações que é necessária justamente para que a gente não fuja ao tema. Então, precisa realmente ser ensinado de forma a corroborar efetivamente a aprendizagem significativa, levando o aluno a refletir, organizar, sistematizar, confrontar, documentar, entre outras ações, que vão capacitar para que ele reivindique formas legítimas de expressão e comunicação possíveis, reconhecidas, necessárias e legítimas em um determinado contexto cultural. Por isso é tão importante que a gente trabalhe com a redação ou com qualquer outro texto a partir de partes estanques. Primeiro, a gente precisa ensinar esse aluno a introduzir um texto, quais são as coisas mais importantes para se introduzir alguma coisa. Eu gosto muito de Barthes, Roland Barthes, um dos livros dele, O Prazer do Texto, né? Quando ele diz que, quando a gente escreve, a gente deve escrever de uma maneira, ou até quando a gente fala, né? A gente deve falar ou escrever de uma maneira que pegue o leitor pela mão. E pegar o leitor pela mão é justamente saber produzir um texto de uma forma que o leitor não queira deixar aquilo. Às vezes a gente começa a ver uma série maratona. Por que a gente maratona uma série? Justamente porque ela tem coisas a nos dizer e ela faz um chamariz inicial que faz com que a gente queira ver como é que aquilo vai ser desenrolado, como é que aquilo vai continuar acontecendo. Isso é realmente pegar o leitor pela mão. Então, a gente entra agora, finalmente, na questão dos processos de estratégias de escrita, né, que é o miolo, vamos dizer assim, da minha fala, e eu pego Lispector, já disse, né, Lispector é uma das minhas favoritas. Ela diz que entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Então, é preciso que o aluno saiba por que ele está escrevendo, para que ele está escrevendo, e que seja frisado todo o tempo. Você não está escrevendo um texto apenas para ser aprovado no concurso do Enem, você está escrevendo um texto porque você precisa fazer com que as suas ideias se tornem conhecidas de todos. Você tem uma missão muito importante. Tudo que eu produzo porque alguém vai ler.
Sempre se diz que o homem só é completo quando planta uma árvore, tem filho e escreve um livro, não é à toa, né? Então, você não precisa escrever um livro e publicar e virar best-seller. Você pode escrever um livro, encadernar em casa e botar na estante. Esse era o meu momento sócio-histórico, o professor precisa fazer muito isso. Na época em que eu era professora primária e até no ensino fundamental e médio, eu valorizava bastante o que os meus alunos escreviam, publicando os livros com as redações, e não tinha essa de ser as melhores redações, não, todas eram publicadas naquele livro, todas, justamente para valorizar o que o aluno produziu a partir daquilo que foi discutido, comentado. Albert Einstein diz que quando recebemos um ensinamento, devemos recebê-lo como um valioso presente e não como uma dura tarefa. O problema da leitura e da escrita é que, às vezes, alguns professores usam isso como uma punição. Eu me lembro que, durante a minha pesquisa de doutorado, quem é meu aluno já ouviu essa história, mas eu vou ter que contar, para mostrar como é complicado o aluno gostar de escrever. Havia um concurso de quadrilhas, a escola se inscreveu no concurso de quadrilhas e adolescente diz que paga mico para tudo, né? Os meninos não queriam dançar porque ia pagar mico para as meninas e para os amigos. Então, eles não aceitavam participar da quadrilha, só que a escola, antes de consultar os alunos, ela inscreveu e os alunos tinham realmente que cumprir aquela tarefa. Como os meninos não queriam dançar, as meninas usavam as indumentárias masculinas, colocavam bigode, tá, até para os treinamentos, para ficar mais verossímil, né? Então, os meninos ficavam sem ter o que fazer. E aí, o que é que a direção botava os meninos para fazer? Escrever redação. A escrita de redação era a punição por eles terem se recusado a participar das quadrilhas. Então, não é de se estranhar. Isso é um exemplo que eu tenho, se a gente fosse... Eu tenho milhares de exemplos em que a escrita é punição. Na época das eleições, se usa muito uma coisa que era comum na infância dos meus avós, dos meus pais, que quando alguém errava alguma coisa, ele tinha que escrever 10 vezes, 100 vezes, repetindo aquilo, não devo fazer isso, não devo fazer aquilo. Então, em muitos momentos, a escrita se tornou algo como punitivo. E realmente fica muito complicado para alguém escrever, e às vezes escreve só porque é para nota, não dá muita importância para isso, porque nós não discutimos essas questões da leitura enquanto algo transcendental, ela transcende a vida. Eu vivi hoje, mas o que eu fiz hoje, se eu produzir alguma coisa, isso vai se eternizar. Então, tudo que eu fico sabendo sobre qualquer temática, sobre qualquer disciplina, eu sei por causa da escrita. Então, não importa se a disciplina é matemática, eu só vou entender a matemática se tiver resoluções, se tiver problemas escritos. Então, a nossa função, enquanto professor de linguagem, é imensa. E o aluno precisa ter ciência da importância dessa escrita para a vida dele, para torná-lo ainda mais competente para esse mundo lá fora, que não é nada fácil. Então, escrever nos dá essa capacidade de nos tornar igual ao outro, ou melhor, na forma como a sociedade concebe melhor, tá? O trabalho é o caminho do aprendizado. Agora eu me volto para o professor. É nele que experimentamos as lições teóricas que ouvimos, falamos e lemos. Com ele, a teoria dá lugar à prática. Quem trabalha direcionando amor àqueles com quem interage vive mais e melhor. Cresce e ajuda a crescer. Ama e ensina a amar pelo trabalho que faz. Todo professor que ensina, ele ensina porque ama. Dificilmente você vai ver um professor, mesmo que ele reclame do salário, mesmo que ele reclame de algumas situações, mas ele gosta do que ele faz, porque quando a gente ensina, a gente aprende. Quando a gente ensina, a gente sabe que a gente nós somos seres espirituais, completos, complexos, porque a gente é um pouco de tudo. A gente é professor, a gente é orientador, a gente é médico, a gente é psicólogo, a gente é cozinheiro, a gente
é um pouco de tudo. Eu tenho visto alguns memes bem interessantes ultimamente, tratando da pandemia, que quando terminar esse período, o professor não vai colocar no currículo apenas sou professor, né? Ele vai colocar 1000 tarefas, porque ele se transformou no multitarefas. Então, a cada dia, a gente vai tendo essa necessidade de mudar, de transmutar, e esse momento de pandemia faz com que a gente se reinvente. Nós precisamos ser mais criativos. E mais do que nunca, com o uso da tecnologia, os professores tiveram que voltar para a sala de aula, tiveram que ler sobre tecnologia, sobre novas tecnologias, sobre o uso de tecnologias, experimentar isso, e aí a gente tem um aluno que é versado nessa matéria e que dá aula para a gente. Então, essa troca é muito importante. Isso aconteceu aqui. A minha aluna manda para mim, porque eu faço. Então, é desse jeito, é essa interação que é muito importante. Então, se eu amo o que eu faço, e eu passo adiante esse amor, certamente o aluno vai desenvolver a tarefa que eu gostaria que ele desenvolvesse, porque isso é uma relação recíproca. Então, gosto bastante de Novaes quando ele traz isso. Bem, pode passar, Claudiana, por favor? Gilene, acho que o áudio de Claudinha está fechado, por isso que ela não está conseguindo falar. Ela vai precisar parar o compartilhamento, eu vou dar continuidade, tá bom? Excelente, perfeito, muito obrigada. Eu peço perdão a vocês, é porque eu tenho que compartilhar uma outra tela para enviar uns documentos. Aí eu pedi a Prolines para dar sequência no compartilhamento, Obrigada, tá certo? meu amor. Você, como sempre, maravilhosa. Eu que agradeço a vocês. Então, enquanto o Liz passa, né, eu vou conversando justamente porque vocês já perceberam que até agora eu falei do escritor, do leitor, de uma forma geral, justamente porque é importante que a gente tenha em mente, nós professores e os nossos alunos tenham em mente, que é necessário que a gente faça alguma atividade sem a supervisão, que a gente faça alguma atividade de escrita, de leitura, por deleite, por prazer, por necessidade de colocar no papel, que a gente faça redações independentes se o professor sugerir ou não, porque isso vai melhorar a nossa concepção de escrita. E no momento em que a gente precisar fazer isso para cumprir uma demanda escolar ou social, nós estejamos bastante expert nessa tarefa de escrita. Escrever, gente, é uma delícia. Eu fico me perguntando como é possível alguém se recusar a escrever ou a ler. São coisas tão maravilhosas de ser feita. A gente precisa rever, voltar ao momento em que se valorizava tanto a escrita. O primeiro colégio que se tem notícia no Brasil é o Pedro II, no Rio de Janeiro, né? Que foi trazido pela família real, e as primeiras as primeiras aulas do Dom Pedro eram justamente aulas de composição. Os alunos aprendiam e depois eles declamavam. Então, era a composição escrita e depois a declamação. Então, certamente que o aluno ia gostar muito de fazer isso, porque nas aulas de composição, você vai justamente fazer o que eu defendo muito e o que eu aprendi também no Canadá, que é ensinar a ler e escrever e aprender a ler e escrever. Nós temos alguns pesquisadores, eu tenho um colega que é muito conhecido na área de literatura, que ele é especialista em aula de composição, ele faz isso na Federal do Rio Grande do Sul, e faz muito sucesso justamente porque ele dá aulas no mestrado, no doutorado e também na graduação, aula de composição para quem quer ser escritor. Grandes nomes da literatura brasileira foram alunos desse professor. Assis Brasil, o nome dele, tive o prazer de participar de uma banca com ele, e ele se tornou mundialmente conhecido por voltar a trabalhar nos dias de hoje com as aulas de composição, isso é fascinante. Já conseguiu, Liz? Sim. Então, você pode passar para o slide chamado Processos e Estratégia de Escrita, o papel do orientador, está lá?
Já está projetando. Vocês estão Perfeito. vendo? Muito obrigada. Então, pode continuar? Pode sim. Bem, aqui eu entro, vamos dizer assim, na teoria propriamente dita. Não vou, como eu disse, citar teóricos, porque isso são resultado de todos os teóricos que eu li, de todas as teorias que eu li, e um pouco da minha tese de doutorado, um pouco também de uma das minhas, de um dos meus PhD, que eu trabalho justamente com processo de estratégia de escrita. Isso vai variar muito de teórico para teórico, mas no fim acaba sendo a mesma coisa, né? Alguns consideram algumas etapas anteriores, posteriores, mas todas as etapas e os processos são iguais. Eu apenas, vamos dizer assim, compilei algumas coisas para dar sugestões para o orientador e para o escritor. A gente não chama de estudante, todo mundo que escreve uma frase é o escritor. Eu escrevi, então eu sou escritor. Escritor não são somente os clássicos, não são somente aqueles que publicam livros e que são vendidos às dezenas, aos milhares. Qualquer pessoa que escreve é escritor. Inclusive, no Canadá, todo aluno é escritor. Escreveu, é escritor. Então, por isso eu uso essa nomenclatura, orientador para professor e escritor para estudante, tá? Então, qual é o papel do orientador, do professor, ao solicitar que um aluno produza um texto escrito? Ele vai fazer muitas leituras, claro, né? A leitura não é só para o aluno, o professor lê muito, muito mais. O professor que não lê muito, o aluno vai perceber isso muito claramente, porque o repertório dele vai ser muito limitado, né? Então, uma vez que ele lê muitas histórias, muitas experiências de colegas, ouviu muita coisa, ele vai tentar elaborar atividades significativas. Essas atividades, elas precisam dizer alguma coisa ao aluno, e esse dizer alguma coisa ao aluno está estritamente ligado ao que foi trabalhado nos momentos, nas aulas, nas unidades que antecederam a produção daquele texto. Então, essas atividades, elas são significativas no momento em que houve uma larga discussão sobre o assunto, houve algumas escritas anteriores, houve discussões dessas escritas, houve apresentação dessas escritas. Então, isso vai se tornar algo significativo, porque já há um repertório, já há uma forma de o aluno reconhecer essa atividade significativa, e, claro, significativa no sentido de que também deve ser atraente, também deve ser interessante, também deve ser criativa. E, lógico, clara. O que é exatamente que eu quero que você faça? Muitas vezes o estudante não produz bons textos porque ele não recebe orientações, diretrizes, como eu usei lá no meu primeiro slide, suficientes para que esse texto seja bem desenvolvido. Os objetivos precisam ser bem definidos. Eu não vou pedir somente para a nota da unidade. Eu preciso, antes desse texto final da unidade, que vai valer a nota, eu preciso fazer mini textos, eu preciso produzir gêneros diferenciados também, para que o aluno entre em contato com a linguagem nesse diferenciado gêneros. Então, eu vou trabalhar no mesmo tema com bula de remédio. Esse tema da bula de remédio eu vou pegar algum texto de ciências e vou trabalhar com alguma coisa na área médica. Eu posso ver se isso é possível fazer um poema sobre isso. Então, é preciso que o professor lide com um tema de variadas formas, maneiras e, principalmente, com vários gêneros, até desembocar no gênero que é cobrado no Enem, que é o texto dissertativo argumentativo. Antes disso, é preciso que haja um longo caminho até eu chegar nesse tema sugerido pelo Enem. É preciso que ele tenha acesso a várias formas de escrita, de gêneros outros, para que possa ser melhor desenvolvido o gênero argumentativo dissertativo, ou dissertativo argumentativo. Lógico que, quando eu faço isso,
eu preciso fornecer as fontes para esse aluno pesquisar. O aluno é, antes de tudo, um pesquisador. Então, eu não vou dar de bandeja para ele, como a gente tinha na universidade, um DA qualquer lá, que a gente deixava uma pasta. Eu nunca fiz isso, porque eu sempre tive site, né, e deixava tudo online para o aluno pegar, mas normalmente a gente tem algumas disciplinas em que xeroca-se coisas, né, e a gente desrespeita o direito do autor, porque um livro, para ser lançado, é muito caro. Nossa, é tanta coisa para falar, a gente não tem muito tempo, então eu vou deixar, sei lá, para um outro momento. Mas é preciso que o professor forneça fontes onde esse aluno vai buscar informações para poder produzir um bom texto, né? Textos teóricos, outras redações, outros poemas, outros textos de vários gêneros, para que esse aluno tenha essas fontes para melhorar o nível argumentativo. E depois é feito discussões, nós temos várias possibilidades de fazer discussões, apresentações de seminários, momentos abertos para que os colegas discutam, reflexões, trazer profissionais de áreas que aquele tema vai ser discutido, trazer profissionais para falar das experiências, das vivências deles, para a gente refletir sobre isso. Pesquisas significativas e muito bem direcionadas, por isso eu chamo o professor de orientador. Nossa função é orientar e não ensinar nada, porque não se ensina quem já aprendeu algumas coisas sobre a vida. Nós somos, na verdade, orientadores. Então, quando a gente elabora essas atividades, a gente normalmente coloca em prática e vê como é que esse aluno recebeu essa atividade. Nem sempre funciona, porque às vezes a gente tem uma intenção e não é exatamente aquilo que o nosso aluno esperava. Então, é preciso ressignificar, rever aquilo que a gente faz e pedir que o aluno faça um plano de texto. Eu fiz um plano de texto também, e eu vou fazer uma comparação entre o plano que eu esperava e aquilo que eu recebi dos alunos. Então, do outro lado, a gente tem o papel do escritor, a leitura das proposições de atividade de maneira crítica, não é receber tudo que veio sem questionar, sem querer saber exatamente onde eu vou pesquisar, como é que eu vou fazer, qual é a pessoa do discurso que eu vou usar, qual é o tempo verbal. Então, é preciso que o professor dê instruções claras, mas se alguma coisa ainda não está clara, o estudante precisa, de maneira crítica, respeitosa, conversar com esse professor para que ele seja o mais coerente possível com aquilo que foi demandado a ele, né? Então, quando eu acolho uma atividade, eu estou acolhendo essa atividade, concebendo como mecanismo de ampliação, de repertório, de conhecimento e de amadurecimento meu e do outro. Então, se eu ensino para o meu aluno a importância, ou se eu, aluno, sei a importância de tudo que eu produzo, eu vou certamente ter a intenção de melhorar cada vez mais o meu processo de escrita. E quando a gente fala de estratégia é uma coisa que a gente concebeu da área militar e que caiu como uma luva na educação, porque, na verdade, como a gente orienta, como nós somos orientadores, nós temos essa função justamente de organizar, de sistematizar o conhecimento. E, por isso, a gente tem algumas estratégias, mas cada pessoa tem uma estratégia. Por exemplo, há pessoas que só conseguem ler com o som ligado. Outros precisam de silêncio absoluto para fazer. Isso são estratégias que a gente usa. Alguns escrevem com uma caneta de uma tinta diferente para que aquilo seja lembrado, seja memorizado. Então, estratégias, elas variam muito de pessoas para pessoas. Em se tratando da questão da estratégia para a produção de textos escritos, textos escolares, a estratégia que a gente usa, maior dela, é justamente a escrita, a pré-escrita, a maneira de organizar esse texto, que vai estar diretamente ligado à questão dos processos de escrita. Então, um dos primeiros processos de escrita é justamente o plano do texto. Esse é o primeiro processo de escrita, e, enquanto estratégia,
vai ser justamente a forma como nós vamos elaborar esse plano. Vai ser com tópicos, vai ser com frases curtas, vai ser com organogramas. Então, para cada processo, nós vamos ter uma estratégia correspondente, que às vezes é a do professor, mas o aluno pode ter a dele, porque isso é muito individual, cada uma usa a sua, né? Então, o segundo processo de escrita é a revisão do plano. Então, eu preciso revisar esse plano, eu preciso ver se o plano engloba tudo que um texto precisa para ser coerente, coeso, claro, ter uma progressão textual, ter uma... como é que eu vou dizer? Uma progressão, acho que essa é a palavra. E aí a gente vai revisar. O processo de revisão, ele vai acompanhar todos os outros processos até o final. Então, o aluno, depois de escrever o plano da atividade, no caso da redação, ele vai revisar e o professor vai fazer também uma revisão junto com ele. Então, são tarefas que são divididas com os professores, justamente porque ele vai estar lá orientando. O ideal é que isso seja feito em sala de aula, em grupos, para que esse professor possa orientar esses planos de texto. O ideal, a gente sugere que seja feito primeiro um texto coletivo, justamente para que haja esse momento de discussão, de reflexão, e depois do aluno já estar familiarizado com essas discussões em grupo, isso seja feito individualmente, e o professor deve marcar algum momento para discutir esse plano com o aluno. Isso é perfeito, é o que a gente faz nas aulas de escrita, né, no momento de orientação. Eu sei que o sistema escolar que a gente tem não permite isso, mas agora, nesse momento de pandemia, isso é perfeito, e quem sabe se alguma escola não pode criar esse momento diferenciado para fazer esse trabalho, né? Seria perfeito. Depois a gente vai ter a revisão dos rascunhos, né? O rascunho também é muito importante. A gente sugere, é o segundo momento do plano, né? O terceiro, porque a revisão ela vai estar permeando todos os outros. Então, a gente vai ter o rascunho. O rascunho é fundamental, justamente porque no rascunho a gente vai poder deslocar frases, orações, períodos inteiros, situações que ficariam melhor para o fecho do texto. Então, a gente sugere também que esse rascunho seja feito a lápis, por uma questão psicológica, né? Se eu apago muita caneta, e a gente precisa, eu sempre defendo isso, bota o aluno para escrever no papel, com caneta, porque nós estamos perdendo a nossa identidade escritural. A gente já, cada vez que eu pedia a um aluno meu para escrever alguma coisa, ele vinha com uma letra que parecia que ele pediu para alguém escrever. Nós acabamos perdendo a nossa identidade escritural. É preciso que a gente volte a escrever à mão. Então, se tivermos a possibilidade de escrevermos para observarmos como esse aluno produz esse texto escrito, seria maravilhoso. Eu defendo a escrita cursiva, no texto, no contato do papel com lápis, isso é realmente fundamental. E aí a gente vai ter, por parte do professor, a revisão linguística textual. É preciso também que crie, junto com o professor, o aluno e o professor, um barema de correção linguística, para que o aluno saiba como ele vai ser cobrado, quais as condições em que ele vai ser cobrado, quais são os elementos de cobrança, e como existe vocês que trabalham com Enem, tem isso muito claro, né? Mas isso precisa ser conhecido do aluno, como foi que isso foi feito. Seria muito interessante que no início do terceiro ano se discutisse questões, vamos dizer assim, estruturais do Enem, como o Enem foi criado, por que foi criado, como foi feito, qual é o processo do Enem, como foi criado o barema de correção das redações, como foi a história dessas correções. Eu acho que isso seria muito importante, um histórico de como o processo que ele será cobrado, isso seria muito, muito interessante, até para ele entender e participar um pouco desse processo. Então, feito isso,
criar-se-ia um baremo específico na sala, não precisaria trazer todas as competências, tudo aquilo que é cobrado, mas seria necessário para que o aluno pudesse entender como ele vai produzir, para que ele vai produzir, por que ele vai produzir e, principalmente, como ele vai produzir e, principalmente, como ele será avaliado pelo professor e depois pela banca examinadora do Enem. Esse rascunho precisa ser reescrito, precisa ser feita a revisão dos elementos de textualidade, que eu já falei anteriormente. Esse texto será reescrito, o aluno também fará essa revisão. A gente também sugere que seja trocado para um aluno fazer do outro, porque eles adoram fazer isso. Isso ajuda muito, porque eu não consigo ver, de repente, aquilo que eu não fiz muito bem, então o olhar do outro vai me ajudar bastante a fazer isso, por isso o papel do orientador, o papel do professor orientador, para ver aquilo que eu não consigo ver. Cada vez que o outro lê alguma coisa, isso vai melhorar muito. E a gente também sugere uma estratégia que acho que serve para todo mundo, que é a leitura em voz alta. Quando eu leio um escrito em voz alta, eu vou ter muito claro não só a questão do conteúdo, mas até da entonação, de algum conector que não está muito legal ali. Então, ler para mim mesmo ou ler para alguém que é totalmente alheio àquele contexto para ver o que ele entendeu daquilo que eu escrevi. Essa é uma estratégia excelente, a leitura em voz alta daquilo que eu escrevi. E aí a gente vai ter um feedback oral pelo professor geral, sem direcionar para ninguém, com as coisas mais recorrentes, né, os problemas e os pontos mais positivos, mais recorrentes, que aconteceu uma percentagem acima de 60%. Então, isso deve ser trazido para a sala de aula, para que seja discutido com todo mundo, algo que foi muito recorrente, que feriu princípios, seja de ordem linguística, seja de ordem moral até, feriu as regras, as normas do Enem, né? E depois um feedback específico individual em que o aluno recebe esse texto com anotações pontuais do que precisa ser feito, mas principalmente com coisas muito importantes que ele trouxe e que pode ser ampliado. Então, esse feedback é fundamental. O feedback seria o último processo, né? Então, a gente, recapitulando, o primeiro processo é a leitura, o segundo processo é o plano do texto, o terceiro é a revisão, que vai permear tudo. Depois da revisão, a gente vai ter a escrita do rascunho, depois da escrita do rascunho, a gente vai ter a revisão novamente, a gente vai ter a escrita de um primeiro texto, revisão, e depois a gente vai ter o texto que a gente não diz que é definitivo, porque nenhum texto é definitivo. A cada leitura que é feita nesse texto, a gente precisa refazer, porque um texto é um produto inacabado. Então, pode passar, Liz, por favor. Então, para finalizar, né, a gente não vai demorar muito, porque eu quero deixar um momento para que haja questionamentos. Voltando ao texto imagético inicial, e voltando à proposta de Leonardo Boff, né, cada um lê com os olhos que tem, interpreta a partir de onde os pés pisam. Então, quando eu fiz a escolha desse texto, pensando no Enem, eu usei como analogia, eu usei como uma figura de linguagem, eu usei como... Você pode botar agora, Liz, na sequência eu pego novamente o... Pode passar, tá? O próximo slide. Pronto. Então, a gente volta para a imagem e, certamente, do primeiro momento em que a gente viu a imagem para cá, a gente pode ter parado porque a gente não estava com a imagem na cabeça, mas, de alguma forma, eu fui trazendo vocês por esse trilho a partir do que eu considero o trabalho do maquinista. Então, os trilhos dos quais o trem não pode sair
são justamente as regras propostas pelo Enem, as regras propostas pelas teorias que falam dos elementos de textualidade, o que cabe ou não num texto. Esses trilhos seria justamente a gente buscar a progressão textual, a gente buscar fazer um texto com desenvolvimento de uma maneira que a coerência, a coesão, a intencionalidade, a aceitabilidade, a informatividade esteja bem balizado. Então, esses trilhos são as teorias que são tão importantes e tão necessárias para a gente chegar no que a gente chegou hoje, num concurso como o Enem, que considera tantas habilidades, tantos conhecimentos prévios dos alunos. Esse trilho, para mim, significa justamente essas normas, essas regras, essas teorias, e o trem e o maquinista é o orientador, e às vezes é também o aluno. Então, na medida em que a gente tem dentro do nosso trem, o professor seria, a princípio, esse orientador, e os alunos seriam os passageiros, há estações em que esses trens, aí eu penso na música Trem Bala também, pensei na música Trem Bala, porque eu ia fazer uma fala voltada também para essa questão do homem no mundo, do homem ser espiritual, do homem complexo. Pensei na canção Trem Bala, e a gente fala muito da intertextualidade, né? Então, quando eu estava montando, o Google, ele leu a imagem e escreveu trem vindo no trilho. Quando Liz pediu ontem, nós fizemos um teste, e aí ela pediu para eu mandar, eu mandei para ver como ela disse, já vi aqui, eu vi uns trilhos, porque ela olhou muito rapidamente. Então, quando a gente vê a imagem pela primeira vez, a gente vê justamente os trilhos. Somente depois de ver atentamente, de olhar atentamente, é isso que eu falei da questão da leitura. Num primeiro momento, o que salta aos nossos olhos é o trilho, porque eu fiz questão, na fotografia que eu fiz, é uma foto minha, de uma das estações da subida do Cristo Redentor. Então, para a gente ver o Cristo, a gente passa por algumas estações, e essa linha de trem, ela sobe e desce, e eu peguei justamente o momento em que estava estabilizado. Quando esse trem vai parando, os passageiros vão descendo, outros subindo, porque a gente pode parar em algumas estações justamente para ver os lugares até chegar ao Cristo ou na descida. Então, essas pessoas que descem, que sobem, são os nossos alunos, que às vezes estão um pouco perdidos e que a gente precisa parar na próxima estação, e cada vez esse trem volta, sobe, é um contínuo durante o dia inteiro, você pode descer, subir várias vezes. Então, se nós estamos abertos para que os nossos alunos possam falar de como ele se sente, eu posso deixar que esse aluno desça, eu posso fazer com que esse aluno suba, e esse aluno, de repente, vai passar a ser o orientador também, e vai estar lá guiando esse trem, né? Ele vai ser o maquinista. Quantos dos meus alunos estão nessa live que foram meus alunos e que hoje estão na mesma posição que eu? Eu tenho ouvido muitas lives, né? E fico assim orgulhosa, inchada de orgulho de ver que em alguns momentos eles eram os passageiros do trem e eu estava na função de maquinista. E hoje eles estão na função de maquinista, e muitos dos nossos alunos que hoje estão sentados como passageiros nesse trem estarão lá, porque a vida é feita de ciclos, e a gente tem que estar preparado para qualquer ciclo, e o Enem é um ciclo muito importante na vida do estudante que quer adentrar na universidade. Então, à medida que esse trem vai chegando mais próximo do momento em que a gente precisa descer, muitos passageiros entraram, muitas histórias cruzaram com as nossas, muitas leituras foram feitas, e eu estou falando da minha experiência, quando eu peguei esse trem para ir ver o Cristo Redentor, quantas coisas eu esperava, a expectativa toda que eu criei, porque eu vi imagens maravilhosas do Cristo, e quando eu cheguei lá em cima, estava nublado, eu não vi absolutamente nada.
Então, nós criamos expectativas, os alunos criam expectativas que às vezes são frustradas, nós criamos expectativas em relação aos alunos que às vezes são frustradas, porque estamos em ciclos diferentes, mas o que faz a gente estar no mesmo ciclo, o que faz a gente estar na mesma vibe, usando um termo bem adolescente, né? O que faz a gente estar na mesma situação, na mesma frequência, é justamente o quanto a gente tem para dar e o quanto a gente quer dar, o quanto a gente pode dar, o quanto a gente está preparado para dar e o quanto a gente está preparado para receber. Então, no momento em que eu começo a me preparar para o Enem, eu tenho que saber que eu tenho que trilhar por normas, por regras pré-estabelecidas. Essas regras foram pré-estabelecidas depois de dezenas, centenas de anos até, de teorias, até chegar nesse que ultimamente tem sido uma das melhores formas de preparação para se adentrar num curso superior. Então, eu fiz questão de pegar essa imagem, dentre tantas outras que eu tinha, justamente para falar de como a gente precisa estar preparado para andar no trem da vida, no trem da escola, no trem da família, no trem das relações, dar o nosso melhor, descendo e subindo, quantas vezes sejam necessárias, para que a gente possa ter todas as informações para quando chegarmos na última estação, a gente saber exatamente o que a gente fez, por que a gente fez, com quem a gente fez, o que a gente aprendeu, o que cada um trouxe para a gente no momento em que a gente se preparava ou no momento em que a gente se sente preparado, coisa que eu acho muito difícil, porque cada dia é uma aprendizagem nova. Então, para finalizar, eu vou ainda dar duas outras. Eu leio esse texto de Piller, quando ele diz, pensa em tudo com entusiasmo, mas principalmente no seu trabalho. Assim, você vai dar um toque de glória à sua vida. Se amar seu trabalho de forma entusiástica, você irá mudar tudo. E esse é o meu desejo, que vocês saibam que vocês são as pessoas mais importantes no trem da vida, no trem da escola, no trem da universidade, no trem da cadeira de professor, no trem da cadeira de maquinista, em todos os papéis que a vida tiver trazido para a gente, porque a gente tem sempre o melhor para dar, e a gente deve estar sempre preparado para dar o nosso melhor, porque quando a gente dá o nosso melhor, tudo de melhor vem. Então, eu agradeço imensamente, peço para a Liz agora passar para vocês os créditos que eu usei, as sugestões de leituras, e depois eu tenho um make-off. Passa para mim, Liz, por favor, para o próximo slide. Pronto, então, crédito e sugestão de leituras, eu me baseei nessas leituras, como eu disse, boa parte delas são meus textos, né, que compõem o livro que alguns de vocês irão receber. Esse livro, ele compila um pouco das minhas pesquisas e das pesquisas dos meus alunos, inclusive, um dos capítulos é escrito por Liz, ela fala justamente de tecnologias, foi um livro comemorativo para minha preparação para a aposentadoria, tenho até dificuldade para falar, então eu estava me preparando e quis fazer uma comemoração, infelizmente veio a pandemia e eu não fiz o lançamento que eu gostaria, mas foi legal porque eu comecei a doar os livros para as escolas, foi bem interessante. Então, isso vai ficar para a Liz, passar para vocês, tudo está online, justamente eu pensei, porque estamos num momento difícil para ir à biblioteca, então todos os textos estão, tem os links, vocês podem clicar aí diretamente, todos eles estão no meu site, a gente tem também resenhas feitas desses trabalhos pelos meus alunos, vocês vão encontrar tudo no meu site, tá? E agora tem um make-off para vocês entenderem um pouquinho também o processo. Pode passar para o próximo, Liz, por favor? Sim, já está no slide. Pronto, então a gente tem um make-off, eu tive uma coautora, né? Eu até pedi, ela estava aqui comigo, não sei se alguém viu no início, Ela apareceu. Mas ela veio, depois pediu cola e saiu.
Então, durante todos esses dias eu tive essa ajuda, né? Às vezes ela ficava em cima do slide, eu perdia tudo, porque ela assim. ia para o teclado e eu começava do zero. E como isso foi interessante, porque a cada vez que eu começava do zero, vinha uma ideia nova. Então, eu parafraseei Drummond, né? Tinha uma Sara no meio do caminho que me ajudou muito. Inclusive, quando eu vi a imagem do Cristo, foi aí que eu pensei em utilizar a imagem da subida para o Cristo. Então, ela acabou, de alguma forma, sendo coautora, e quando a gente está produzindo alguma coisa, nós sempre teremos esses descer do trem, subir, e Sarinha foi a minha maneira de descer algumas vezes do trem para preparar isso para vocês. Muito obrigada, muito obrigada por essa oportunidade, e agora eu estou aberta a discussões, a comentários, a dúvidas. Muito obrigada, muito obrigada. Nossa, eu que agradeço muito essas palavras, né, que você acabou de compartilhar conosco. Realmente a leitura, ela é um hábito que tem que ser cultivado por todos nós, né, pelos alunos, pelos professores. Então, é uma construção constante e a escrita é um exercício. Como você mesmo falou, como você bem falou, a escrita, ela é um exercício. Você tem que escrever, revisar, reescrever, lapidar esse texto, sabendo que ele é inacabado, né? Sempre você pode revisitar o seu texto e ter algo a complementar, ter algo a acrescentar, né? Então, para não me alongar muito, que nós vamos ter aí vários meses para discutir sobre isso, né? Só falando algumas questões que surgiram no chat, enquanto você estava falando, Leon Dias, né, professor, ele coloca duas questões. A primeira, ele fala, qual seria a sua sugestão para aprimorar as habilidades de professor orientador que devemos buscar para lidar melhor com os alunos de maneira mais significativa? E logo após ele coloca outra questão também. Qual momento foi mais desafiador nos últimos anos de ensino e aprendizagem e qual tocou mais a sua vida de forma positiva? De alguma forma, Felipe, eu acho... Sim, e a terceira pergunta e última, Matheus Felipe, né, ele colocou a questão, fez a observação de que não se pode levar lápis para o Enem, como resolver essa questão? Mas ao rascunho, né, você pode fazer o rascunho mesmo. Exato, com todas as sugestões que eu dei não é para o Enem, é pré-Enem. Porque o Enem é um momento já em que a gente está preparado para isso. Esse nosso momento aqui é justamente exercícios que a gente precisa fazer, né? Não é para fazer no Enem, nós precisamos antes fazer algumas tentativas e erro, e por isso o lápis é interessante. Eu acho que na minha fala ficou um pouco claro isso, né? Eu estou começando pela última, justamente porque aqui lendo pergunta vai ser um pouco mais extenso, né? Então, quando a gente sugere aqui o uso do lápis, é agora, nesse momento você está em casa, e aí um professor passou alguma atividade escrita. Você deve fazer esse rascunho com o lápis, justamente para apagar, para ver. Esse processo de escrita, apagar e escrever e reescrever, ele é fundamental, porque sem isso, a gente vai achar que o nosso texto está acabado. E um texto sempre é um produto inacabado. Então, precisa estar o tempo todo revendo, recriando, substituindo palavras, por isso a gente estuda sinônimos, antônimos, por isso a gente estuda a gramática durante toda a nossa vida, justamente para fazer uso, né? Nós temos um léxico espetacular, então esse léxico existe justamente para que a gente faça essas substituições, né? Por isso o uso do lápis, mas não é no Enem, eu não estou aqui de forma nenhuma, acho que eu disse isso várias vezes, a minha palestra, ela é uma palestra mais geral, justamente voltado para o professor e para o aluno, no pré-Enem. O que é que a gente pode fazer para que, ao chegar no Enem, nós estejamos prontos, né? Então, eu creio que não é ainda o Enem, acho que não ficou muito claro, né? Embora eu tenha falado algumas vezes.
Bem, com relação ao que Lennon pergunta, de alguma forma também acho que eu respondi, mas o melhor processo que a gente tem para lidar entre orientador e aluno, primeiro é uma questão de confiança. A gente precisa confiar muito no nosso professor, a gente precisa dar um crédito a esse professor, a gente precisa tratá-lo com respeito, considerando que esse professor se preparou bastante para estar ali fazendo o que ele está fazendo, estar aberto à orientação desse professor. Então, a afetividade é fundamental na relação professor-aluno. E essa relação de confiança, ela começa justamente no momento em que a gente sabe que aquele professor está ali, ele se preparou para estar ali, ou pelo menos ele deveria estar preparado para estar ali. Então, o professor que orienta, ele precisa ser um excelente leitor e precisa ser alguém que tenha muita experiência de vida, conheça muitas teorias também, justamente para que ele dê ao aluno a capacidade de perceber que ele sabe do que ele está fazendo, do que está falando, ele sabe do que ele está falando, ele sabe o que ele está fazendo, ele tem ciência daquilo que ele está fazendo. Então, no momento em que o aluno reconhece no seu orientador, no seu professor, alguém capaz de estar ali, é estabelecida ali uma relação de confiança que vai fazer com que o aluno não tenha receio de pedir ajuda, de errar, porque todo mundo erra, o professor também erra. Quantas vezes, quando eu estava dando aula, eu fiz alguma coisa que eu sabia que não era legal? Então, nós somos humanos, a gente erra. Então, é preciso que o professor crie no alunado, no seu leitor, no seu estudante, uma confiança. Então, se há uma afetividade, se há uma confiança, e se há esse feedback constante, é também preciso que o professor se abra para receber feedback, porque nem sempre ele acerta em tudo, ele também erra. Então, se ele dá ao aluno a possibilidade de dizer o que ele pensa também sobre o trabalho que é desenvolvido, por isso eu falei que o aluno deve receber de uma forma crítica uma atividade, justamente porque é nessa discussão, é nessa conversa que vai se estabelecer essa afetividade e essa confiança. Então, o feedback é a maneira que o professor, que o orientador tem de dizer ao aluno onde é que ele precisa melhorar, mas principalmente quais são os pontos mais fortes que esse aluno tem para ele continuar sublinhando mais aquilo. Então, eu acho que o que melhora realmente a relação entre professor e aluno é a competência do professor, através do conhecimento do que ele está fazendo, a competência do professor na relação que ele tem com seu aluno, que passa pela questão da afetividade, e também estar disponível para esse feedback, porque o aluno precisa desse feedback, já que ele leu mais do que o aluno, ele viveu mais do que o aluno. Então, nessa relação de confiança, é que vai ser criado esse momento de feedback tão importante. Eu creio que é basicamente isso. Com relação ao outro questionamento que ele faz, né, quais foram os momentos na minha carreira, meu Deus, acho que foram todos. Eu tenho 43 anos de ensino, e nesses 43 anos de ensino, eu não me lembro de ter saído de nenhuma aula minha frustrada. Eu tive umas 2 últimas turmas, né, na universidade, mas aí não tem a ver com o aluno, tem a ver com o meu momento. Eu não estava no momento bom. Deve ter alguns alunos, inclusive, assistindo aí de uma turma que eu dei de letramento acadêmico. Eu estava vivendo um momento pessoal muito difícil, a minha aposentadoria não saía, eu já estava 2 anos pedindo, a minha mãe estava muito doente, eu estava com um problema pessoal também muito sério. Então, tudo isso corroborou para minha saúde física, emocional não estava boa. Então, se tiver um momento assim que foi difícil para mim, foi esse. Eu realmente ia dar aula porque eu precisava dar aula, eu estava cumprindo, eu estava no trilho, eu não era maquinista, eu estava assim, indo no manual mesmo, sabe? Tinha alguém dirigindo por mim, isso realmente não foi legal.
É uma frustração que eu levo, porque eu gostaria de ter finalizado a minha carreira de 43 anos dedicada ao ensino, com muita vontade de fazer o melhor, e eu não fiz. Então, se tiver um momento assim que eu posso sublinhar que não foi o meu melhor, foi essa disciplina, eu quero pedir desculpas aos meus alunos de letramento acadêmico dessa última disciplina, mas todos os outros 43 anos, 42,5, porque foi um semestre o último, né? Eu fui a pessoa mais feliz do universo, eu adoro dar aula, eu estou aposentada e muito feliz, porque eu precisava, foi um ciclo que se encerrou, e precisava ser encerrada, porque eu já tinha dado tudo que eu podia dar. Gostaria de colaborar de outras formas, estou aberta aqui, se alguém quiser me convidar para qualquer coisa, palestra, cursos, eu vou adorar fazer isso, não oficialmente, né? Então, para mim, foi fabuloso dar aula, todos os meus momentos foram maravilhosos, as minhas discussões em sala de aula, quando o meu aluno dizia, eu mudei a minha vida depois da sua disciplina, eu sou um professor melhor, eu estou usando o seu esquema para trabalhar com meus alunos, eu estou usando as suas maneiras de avaliar. Quantas vezes teve aluno que me disse, eu pensei em desistir, mas eu não desisti, porque a sua história de vida é muito bonita, e eu não tinha direito de desistir quando a senhora veio do nada e chegou onde a senhora chegou. Então, eu só tenho coisas boas para falar da minha carreira, todos os momentos foram espetaculares, e me formaram a pessoa que eu sou hoje. Eu só tenho a agradecer por todos os alunos que passaram pela minha vida, cada um deles trouxe uma colaboração infinita para o ser no mundo que eu sou hoje. Muito grata eu sou a cada um de vocês. Nós que agradecemos, muito, muito mesmo, pela sua dedicação, né, que é notória, a sua dedicação, a sua força de vontade, sua força de vida, o seu incentivo, o incentivo que você dá a todos os seus alunos. Eu sei que quem foi aluno seu sabe quanto você é humana, quanto você se preocupa com o aprendizado realmente do aluno e vai além da sala de aula. Já estamos avançados no tempo, mas se alguém tiver algum comentário a fazer, alguém quiser abrir a câmera para fazer algum comentário, viu? Pode ficar à vontade nesse momento. Alguém quer fazer algum comentário, quer acrescentar alguma coisa? Eu gostaria de agradecer por esses momentos aqui compartilhados, dizer também da minha alegria em participar desse projeto, agradecer a Beth pelo convite e estar compondo uma iniciativa tão bela como essa, agradecer à professora Girlene e convidá-la para participar do meu site, lá do Cogito Logo Digito. Vai ser uma honra para nós ter seus textos publicados também, caso, né, a senhora tenha interesse. E, com certeza. É isso, e dizer que nesse momento tão difícil que estamos vivendo e ter professores tão maravilhosos como a senhora, que foi para mim hoje uma grata oportunidade para te conhecer, e dizer que parabéns pela sua trajetória, pelo seu belíssimo trabalho, e estamos aí, né, para contribuir mais com a nossa educação, com os nossos estudantes, saber que tem vários estudantes nesse momento nos escutando, aqueles que estão almejando entrar na universidade e que com certeza vão conseguir, né, sendo escritores, leitores dedicados, e que o curso venha realmente proporcionar esse enriquecimento para cada um deles que está conosco durante esse curso. Muito obrigada, Pro. Meu respeito e admiração por você, viu? Todos que estão aqui, obrigada. Muito obrigada por palavras tão lindas, que assim seja. E estou aqui disponível para o que quiserem. Eu agora tenho tempo. Contem comigo. Muito bem. Alguém mais quer fazer algum comentário? Se não, então estamos encerrando. Obrigado você que esteve até agora conosco. Eu percebi que algumas pessoas tiveram uma dificuldade na lista de presença. Tem que colocar o login, o mesmo e-mail que você se cadastrou no site dos conectados.
para a redação, certo? O mesmo site que você fez a inscrição, o mesmo e-mail que você utilizou no site, você pode utilizar nessa lista de presença, mas eu vou verificar qualquer coisa na próxima semana, a gente resolve isso, tá certo? Então, a todos, um bom final de tarde, uma boa semana para vocês, e até semana que vem. Na próxima semana nós vamos continuar, vamos ter a presença de Luciana, não é, Lu? Não é você? Sou eu. Quero ver todo mundo aqui, hein? Colado. Isso, todo mundo conectado, isso. Então, semana que vem nós vamos ter o início da nosso primeiro mini curso, tá bom? Não faltem, prestigiem esse momento muito importante que nós, juntamente com o CEP em Saúde, está proporcionando. E espero que todo mundo fique nota 1000 no Enem 2020. Nosso objetivo é esse. Redação nota 1000. Menos que isso não serve, tá? Menos que isso não. Tem que ser de 1000 para cima. É o máximo de 1000, né, Lu? Tá bom, então. Tá bom, obrigada, gente. Tchau, boa tarde. Um abraço. Tchau, um abraço. Tchau. Obrigada, Pro. Um abraço para a senhora. Obrigada a vocês. Adorei rever todos.